O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é um AVC, ou seja, um acidente vascular cerebral? Quais os sintomas de um AVC? Como evitar um AVC? Para dar conta desse e de outros temas, nós temos no dia de hoje Leonardo Brandão Barreto, que é graduado em Medicina e especialista em Neurologia, mestre em Ciências da Saúde e doutorando em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ele é professor auxiliar de Clínica Médica e preceptor do programa de residência médica aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. Bom, Leonardo, muito obrigado pela tua presença aqui, ainda mais nesses períodos tão confusos do nosso semestre, nosso segundo semestre de 2015. Mas eu queria começar pelo começo mesmo, né? O que é exatamente, e até porque eu não sou da área médica, na área biomédica, então aí eu fico mais à vontade de entrevistá-lo por isso, sou leigo, né? Completamente leigo. O que é um AVC? O que é um acidente vascular cerebral? Eu agradeço o convite, muito obrigado. O AVC, né, que popularmente é conhecido como derrame, ele nada mais é do que um evento vascular cerebral. Ou seja, você tem um distúrbio no qual a circulação do sangue no interior do sistema nervoso central, e aí a gente engloba não o cérebro, mas também o cerebelo, o tronco cerebral, ele deixa de ser feito de uma maneira adequada. E aí, por conta disso, a gente pode subdividir o AVC, o acidente vascular cerebral, em alguns subtipos. A gente tem um mais comum, que é o evento isquêmico, no qual uma determinada artéria tem o seu fluxo de sangue interrompido. Isquemia, né? Isquemia, exatamente. Uhum. E a gente tem também o tipo hemorrágico, que é dividido no hematoma entaparenquimatoso e na hemorragia subaracnoide. O hematoma entaparenquimatoso, o que acontece? Uma determinada artéria que passa por dentro do tecido cerebral, ela rompe. E no que ela rompe, você tem extravasamento de sangue para aquele tecido adjacente, forma um hematoma. E na hemorragia subaracnoide, as artérias principais do cérebro, na região onde elas vão penetrar propriamente no tecido, elas estão fora do tecido cerebral ainda, elas se rompem. Essa hemorragia ela acontece ao redor do tecido cerebral e no interior de algumas cavidades que a gente tem dentro do cérebro. Então, só para organizar meu raciocínio, a isquemia seria o nível mais simples, né, do AVC. E aí você passa pelo segundo grupo, que aí é uma coisa muito mais grave, que seria o rompimento da artéria dentro do próprio tecido cerebral e o rompimento fora dele. Quais as diferenças em termos médicos, em termos de sintoma ou de gravidade do problema? Na verdade, o que acontece é o seguinte, não tem como a gente fazer essa diferenciação entre gravidade, se é uma hemorragia mais grave, se é uma isquemia mais grave. Uhum. O que vai definir a gravidade do quadro do paciente vai ser o quê? A região que vai ser acometida por aquele evento, tá? E a extensão. Tá? Eu gosto sempre de falar, eu falo muito para os pacientes e também para os nossos alunos aqui da graduação, é que quando chega um paciente para você, sem o exame de imagem, não dá para você discernir se o paciente teve um evento isquêmico, se teve um evento hemorrágico, pela gravidade do quadro. Tá? Existe vamos dizer assim, uma lenda de que quando o paciente chega muito grave no hospital, aquilo ali é uma hemorragia, quando ele chega mais estável, aquilo lá é uma isquemia. Não, isso não existe, isso é uma falácia. Né? Então vai depender muito da extensão
da lesão e da localização da lesão. Então, por exemplo, ocasionalmente um paciente tem uma grande lesão hemorrágica pegando a córtex cerebral, tá? E chega relativamente estável. Muitas vezes até cooperando com o exame clínico. Em outras situações, o paciente tem uma pequena lesão isquêmica, mas que acomete centros vitais do tronco encefálico, que estão associados com o controle de batimento cardíaco, com o controle de respiração, com o controle das funções autonômicas do organismo, e chega muito grave. E teve uma lesão muito pequenininha. Então, você poder discernir única e exclusivamente pelo quadro clínico apresentado pelo paciente se aquilo é isquêmico ou se é hemorrágico, não dá. Entendo. Bom, então eu fico pensando o quão importante seria a existência de equipamentos em hospitais para dar conta disso, né? Sem Porque dúvida. já que em termos do olhar ele não diz muita coisa, ou o que é pior, pelo que você está me falando, e eu quero acreditar, estou entendendo. Às vezes pode até enganar. Quer dizer, a pessoa, conforme você disse, ela está estável, está até lúcida, né? Falando com as pessoas e, na verdade, tem uma grande lesão, o cérebro está indo para o espaço, no final das contas. Exatamente. Tanto que o que acontece é o seguinte, quando o paciente chega no hospital, né? Isso a gente até antecipando alguma parte da conversa, quando o paciente chega no hospital, você toma medidas gerais para começar o tratamento daquele paciente, mas as medidas mais específicas, elas vão ser tomadas a partir do momento que você tem um exame de imagem na mão. Ou seja, você tem pelo menos uma tomografia de crânio na mão. Que aí é a tomografia que vai definir para você se aquilo foi um evento isquêmico e se aquilo foi um evento hemorrágico. Entendi. E aí, e vamos lá, como leigo, quais os sintomas de um AVC? Quer dizer, como é que eu identifico que uma pessoa está tendo um AVC na minha frente? É importante. Algumas características, sim, pelo sim. menos, pra gente. O que pode acontecer com a pessoa, ela pode se queixar, por exemplo, de uma dormência num braço, de uma diminuição de sensibilidade num braço, numa perna, diminuição de força num dos lados do corpo, e aí acometendo não só braço como perna. A pessoa pode se queixar de uma vertigem, a pessoa pode se queixar de dificuldade de falar, muitas vezes dificuldade de entender o que está sendo dito a ela. Alteração visual, ou seja, a exteriorização clínica do sintoma vai ser dependente da região cerebral que está sendo acometida por aquele evento. Tá? Agora, o que é muito importante, e eu sempre gosto de bater muito nessa tecla, é que muitas vezes o que acontece? A pessoa sente uma dormência no braço, sente uma fraqueza de um lado do corpo e não vai para o hospital. Fala assim, não, isso deve ter sido alguma coisa que eu comi, ou então foi algum esforço que eu fiz, eu vou deitar, vou descansar porque isso vai melhorar. Tá? Traçando um paralelo, por exemplo, com o infarto agudo do miocárdio, qualquer pessoa que sente uma dor no peito, rapidinho corre para o hospital. E pode ser que não seja nada de mais grave, mas o certo é isso. Você sentiu uma dor torácica, você tem que ir para o hospital para ser avaliado. A mesma coisa no que diz respeito a um evento dessa magnitude. Sim, mas desculpe te interromper, mas isso em qualquer situação ou teria alguma duração? Eu vou dar um exemplo. Eu começo a ter dificuldade com a fala, vamos supor, mas isso é uma coisa apenas meramente circunstancial. Isso dura uma fração de segundos ou um minuto, alguma coisa assim. Ou 2. Quer dizer, isso aí eu já estou meia hora conversando aqui, eu não consigo falar. Então tá na cara que algum problema. Existe, ou seja, lógico que eu estou usando aqui um exemplo meio grotesco, mas existe alguma diferença no tempo? Ou seja, se alguém apresenta tal sintoma, seja a dormência, seja a dificuldade da fala, ao longo de tanto tempo, no mesmo dia, e aí sim deve ou não, aconteceu, é melhor procurar. O seu questionamento é extremamente pertinente, porque existe uma condição clínica que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O que vem a ser o ataque isquêmico transitório? Eu gosto de usar uma analogia que o ataque isquêmico transitório está para o cérebro, assim como a angina está para o coração. A angina o que é? Aquela dor torácica que o paciente sente que desaparece, mas que avisa a ele que se ele não se tratar adequadamente, ele vai infartar. Entendo. Tá? O AIT é a mesma coisa com relação ao cérebro. É um evento no qual o que acontece? Uma determinada região cerebral tem o seu fluxo de sangue diminuído, a irrigação sanguínea diminui, e aí, por conta da diminuição de chegada de oxigênio e de nutrientes, aquela região cerebral ela entra em disfunção. No que ela entra em disfunção, a pessoa pode ficar por um período muito curto de tempo com dificuldade para falar, com dificuldade para mexer um lado do corpo. Tá? E isso é muito rápido, poucos minutos. Só que o que acontece? Essa pessoa precisa ser vista no hospital, precisa ser muitas vezes internada, sim, sem dúvida. Porque o que acontece?
isso é um indício de que se ela não for se não for adequadamente avaliada e muitas vezes iniciar o tratamento, ela pode vir a ter um evento isquêmico plenamente estabelecido. Tá? Então, sentir, por mais curto que seja, o ideal é que a pessoa seja assistida. A diferença, então, seria, olha, você sentiu e aí passou. Mas é bom procurar um médico, agendar uma consulta. O mais brevemente possível. Quer dizer, não é que você vá parar na emergência e tal. Na verdade, a gente considera o AIT como sendo uma urgência, né? Então, se sentiu, o ideal é que vá melhor ir. É melhor ir para o hospital. Eu vou marcar uma consulta. E a gente sabe que, infelizmente, até na rede privada, muitas vezes é difícil você conseguir chegar rapidamente no especialista. Eu vou marcar uma consulta, consegui marcar para o neurologista daqui 15 dias. Então, o ideal, muitas vezes, é você ir para o hospital para já ser avaliado. Tá? E dependendo da estrutura hospitalar que você encontre, você já vai ser avaliado pelo neurologista. Aqui em Ouro Preto, por exemplo, a gente tem o hospital aqui, a Santa Casa possui um serviço de neurologia. Tá? Então, se porventura houver a necessidade, ele vai ser avaliado inicialmente por um clínico e num segundo momento o clínico vai acionar o neurologista. Tá? Então, o mais importante é que sentiu alguma coisa diferente, mesmo que seja curto, e realmente é assim, é fugaz, o ideal é procurar o atendimento médico. Entendo. Não, e é incrível isso, eu até faço um depoimento aqui, não é diretamente vinculado ao nosso tema aqui, mas tem vezes que as coisas podem enganar. Por exemplo, eu durante um bom tempo, e eu estou fazendo um tratamento para isso, eu tenho problema de refluxo, que gera gases no tórax e que simula um infarto. Bom, não precisa nem dizer a quantidade de vezes que eu fui parar em hospital, né, colocando o problema, apresentando, lógico, né? E obviamente, a primeira coisa que fazia era um eletrocardiograma, tudo isso e tal, para verificar toda a coisa certa. Só que, ao mesmo tempo, eu admito que eu vivo um drama existencial, até porque uma querida amiga me contou uma história a respeito da mãe dela que é tragicômica. Só para as pessoas, os nossos ouvintes entenderem que o quão importante é sempre consultar o médico. Essa que é a moral da história. Essa amiga me conta que a mãe dela sentiu dores no tórax. Será que ela está infartando? Levou para o hospital. E aí, o problema era os gases no tórax, o refluxo e tal, beleza. Tempos depois ela está com dores. Não são gases, não, ela estava infartando mesmo. Quase que a mãe parte dessa para melhor. Mas, felizmente, isso não aconteceu e tal. Mas a grande questão é que nenhum de nós é médico, a não ser, claro, você que está sendo entrevistado aqui, com toda certeza. Então, é sempre bom a gente procurar um especialista. Eu acho que essa é a moral da história. Sim. Quer dizer, seja em qualquer coisa. Por quê? Porque a única regra que, pelo menos eu quero acreditar nisso, que deve funcionar é, olha, em tese, se você não sentir absolutamente nada, em princípio, tá tudo bem. Agora, se você tiver uma idade, é bom até que procure o médico para verificar se as coisas realmente estão bem, né? Porque no final não pode. Agora, eu queria, sem escapar do tema, eu queria, Leonardo, pensar no seguinte. Vamos imaginar, agora deixa eu trocar de lado. Quer dizer, não sou eu que estou com esses sintomas que você descreveu, a dormência, a dificuldade na fala, mas eu sou uma pessoa que tem alguém próximo a mim que isso acontece, que eu estou percebendo isso. A atitude seria a mesma, olha, convenço-a vamos ao médico agora, é a mesma coisa, não há nada o que fazer. Não. Você não tem nenhuma medida assim prática. Olha, eu vou fazer isso aqui em casa que vai minimizar e que vai me dar tempo para eu levar essa pessoa para o hospital. Não, a partir do momento que você detectou que existe alguma coisa de errado, tá? Mesmo que aquela pessoa que está sofrendo o evento, ela seja resistente, olha, não quero ir para o hospital, isso vai melhorar, você tem que, por obrigação, de pegar essa pessoa e levar para o hospital. Tá? Porque o que acontece no hospital, com o atendimento adequado, é que primeiro vai se poder determinar efetivamente o que é aquilo, o que está acontecendo, né? E poder oferecer um tratamento adequado para esse paciente. Tá? O que a gente gosta de sempre frisar que com relação ao cérebro, o tempo é muito importante. Então, quanto mais rapidamente esse paciente puder chegar ao hospital, puder ser adequadamente atendido, melhor será o prognóstico futuro dele, não só no que diz respeito ao tratamento daquele evento, mas também no que diz respeito a possíveis sequelas. Então, a gente tem que realmente levar muito rápido para o hospital. Entendi. Porque então, isso é uma coisa... Eu vou frisar mais uma vez isso aqui, pelo que você está falando. É um daqueles dados que não dá para brincar. Não. Quer dizer, você não pode... Não existe essa coisa assim, isso é uma bobagem, é uma coisa... Não.
Porque, de repente, essa bobagem pode gerar, isso a gente vai tratar mais à frente aqui na nossa entrevista, sequelas gravíssimas, né? Sim. E tal. E agora, pensando do outro lado, existe alguma coisa que possa se evitar o AVC? Primeira pergunta, e subdividindo essa pergunta, o AVC ele pode ter uma origem genética, quer dizer, a pessoa pode ser realmente predisposta a ter um AVC? Seriam essas duas perguntas. Se existe uma predisposição e se não havendo a predisposição, pressupondo, existe algum tipo de jeito de viver, pensando na nossa sociedade, é claro, né, dos limites da nossa sociedade, que poderíamos evitar o AVC? A pergunta é muito pertinente, né? Porque a primeira questão é o seguinte, a gente usa o termo acidente vascular cerebral, né? Não é o termo mais adequado, por incrível que pareça. Eu gosto sempre de falar isso nas aulas e existe até um movimento da própria Academia Brasileira de Neurologia tentando modificar a terminologia, porque quando você fala de acidente, você fala de alguma coisa fortuita. Foi obra foi um azar, ou seja, uma fatalidade. E a gente sabe que no acidente vascular cerebral, apesar de a gente utilizar o termo acidente, existem fatores de risco muito bem estabelecidos para a ocorrência do acidente vascular. E a gente divide em dois grandes grupos. Na verdade, um grande grupo e um grupinho menor do lado. São os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Então, para simplificar, a gente começa pelos não modificáveis. Então, são fatores que a gente não tem como intervir, né, que são fatores de risco para que a pessoa venha a ter o acidente. Que seriam esses fatores? Envelhecimento, ou seja, quanto mais idosa é a pessoa, maior é o risco de que ela venha a evoluir com acidente vascular. Por quê? Principalmente por conta do processo de envelhecimento dos vasos cerebrais. Independentemente da vida. Independentemente da vida. Quanto mais a pessoa vive, maior é o risco dela ter um evento vascular. E um segundo fator não modificável seria um fator, digamos assim, genético étnico, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Pessoas de ascendência negra, afrodescendentes, eles têm uma predisposição maior ao acidente vascular cerebral. Por quê? Porque o paciente negro, ele tem, geneticamente falando, uma predisposição maior ao quê? A hipertensão arterial, tá? Que é um fator de risco para desenvolvimento do acidente vascular cerebral. Tá? Então, os dois fatores não modificáveis seriam esse, idade e o fator genético étnico. A gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito de genética, porque existe uma condição genética que aí pode acometer qualquer pessoa, desde que, obviamente, ela tenha a carga genética, sendo negra, sendo parda, sendo branca, que ela pode vir a desenvolver a doença. Tá. E os fatores modificáveis, e aí que é importante, que a gente tem que frisar sempre, é o quê? O paciente que fuma, o paciente que consome bebida alcoólica em excesso, o que tem dislipidemia, o que tem diabetes. Desculpa, dislipidemia colesterol aumentado. Colesterol, triglicerídeos, tudo aumentado. O paciente que tem sobrepeso, o paciente que faz... Eu tô quase começando a entrar em depressão aqui. Eu acho que dessa lista aí, eu não sei se escapei de alguma coisa, né? Mas enfim. Uso de drogas ilícitas, não, a gente eu sabe, já escapei. A gente sabe hoje em dia que aumenta, e uma preocupação enorme que a gente tem, porque cada dia mais a gente vê que a população jovem vem tendo uma incidência maior de acidente vascular cerebral associada ao uso de drogas, notadamente cocaína e crack. Tá, mas todas elas podem em graus variáveis. Sedentarismo. Então existe uma série de fatores de risco que são considerados como fatores modificáveis, ou seja, a partir do momento que você é diabético e controla adequadamente a sua glicose, que você tem colesterol aumentado e controla adequadamente o seu colesterol, você minimiza a possibilidade de ter o evento. E uma coisa que é extremamente importante é o seguinte, por incrível que pareça, o mais importante é o paciente não ter o AVC. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem o AVC, a ocorrência prévia do AVC passa a ser um fator de risco. Como se uma porta fosse aberta. Exatamente. Então o que vai acontecer com aquele paciente? Ele teve o evento vascular. Depois, por mais bem controlado que ele seja, olha, ele é hipertenso e controlou, ele é diabético e controlou, ele tem colesterol aumentado e controlou. Quando comparado a uma pessoa da mesma idade, que tem os mesmos fatores de risco, mas que nunca teve AVC, ele tem um risco maior de ter. Tá? Então, o que é mais importante é o seguinte, é você conhecer os fatores de risco e não permitir que seu paciente tenha. Porque se ele tiver, aquilo ali passa a ser um fator de risco também. E não é incomum a gente ter paciente acompanhando, fazendo tratamento direitinho, usando medicação, e um belo dia ele recidiva. Por que aconteceu? Porque o fator de risco
do AVC prévio também passa a ser preponderante. Agora, você deu uma lista aí a respeito da obesidade, do colesterol, da diabetes, do tabagismo, do uso de drogas, de ter já tido AVC. Existe algum desses itens, por favor, se eu me lembrei certo aqui dos 6 itens que você apresentou, existe algum deles que se destaca mais, quer dizer, percentualmente, não que se tenha ainda um porquê devidamente explicado, mas desses 6, tem algum que se destaca mais? O mais importante é que quando a gente faz uma análise isolada, pegando fator de risco por fator de risco, o mais importante, quando analisado isoladamente, é a hipertensão arterial. Tá? Então, se você tiver, olha, eu tenho que escolher qual que eu vou atacar aqui, ataca a hipertensão. Certo. Tá? Agora, por incrível que pareça, quando você pensa em associação de fatores de risco, geralmente, até brinco com os alunos, todo mundo pensa, hipertensão e diabetes, é uma associação importante? É. Mas estatisticamente falando, a associação mais importante na gênese do AVC é hipertensão e tabagismo. Tá? Então, se o paciente é hipertenso e ainda por cima fuma, ele potencializa muito o risco dele ter um evento vascular. Entendo. Não, que eu estou te fazendo essa pergunta porque, lógico, que eu fui tabagista durante 30 anos, há 3 anos não fumo mais, mas eu sei que eu ainda vou levar muitos e muitos anos ainda, se não levar a vida inteira para me livrar dos problemas gerados pelo tabagismo. Agora, eu sou gordo, então quer dizer, meu colesterol nunca andou bem, então por isso que você começou a falar essa lista aí, eu quase comecei a chorar aqui. Eu falei, eu vou ter um ataque daqui a pouco aqui, menos mal ter um médico na minha frente. Mas, enfim, eu comecei realmente a ficar assustado. Mas, felizmente, eu faço exames regulares, tenho cardiologista, tudo isso. Mas é importante essa minha última pergunta, na questão dessa associação, quer dizer, a hipertensão eu sei por ler, né, como leigo que sou, mas leio, que é um problema sério no país, né, tanto que entra até na questão da farmácia popular, da distribuição até gratuita em alguns medicamentos, hipertensão, sim, se eu não estou enganado. Sim. E essa questão do tabagismo, que aí é indiscutível, né? Todo mundo sabe disso. Bom, olha só, temos que encerrar o nosso bloco aqui, para o nosso intervalo, num programa que nós estamos entrevistando o Leonardo Brandão Barreto, que é graduado em Medicina e especialista em Neurologia, mestre em Ciências da Saúde e doutorando em Medicina pela UFMG, além de ser professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa, o FOP Entrevista, tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia da Daniele Silva, com a minha apresentação, eu, Antônio Marcelo Jacques. A gente volta daqui a pouco, é rapidinho, só um intervalo. O FOP Educativa, a sua melhor sintonia. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Nós estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o Leonardo Brandão Barreto, que é professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, da Faculdade de Medicina. E o tema é AVC. Leonardo, nós abordamos vários aspectos, você explicou com muitos detalhes todos os aspectos. Agora vamos partir para uma outra etapa, né, da nossa conversa. Aconteceu o AVC, infelizmente levou-se para o hospital, conseguiu fazer toda a tomografia, todos os exames necessários, constatou-se de fato, mas lógico, a pessoa está salva porque os procedimentos foram devidamente aplicados. Quais as consequências de um AVC? Essa é a pergunta. Por favor, uma você querendo ou não já disse, quer dizer, na medida que aconteceu o AVC, a porta foi aberta, então existe agora uma predisposição maior. Sim. Esse nós já temos. Exatamente. Agora, além disso, quais as outras consequências? O que pode vir a acontecer com o paciente vai depender muito da região cerebral que foi acometida pela lesão, né? Então, via de regra, o paciente pode, por exemplo, ficar com o lado do corpo paralisado, ele pode ficar com dificuldade para falar, não só com dificuldade para falar, mas também muita dificuldade para entender. Então, tem pacientes que mantêm a fala, mas eles não entendem o que é dito a eles. O paciente pode ficar com deficiência visual, ele pode ficar com deficiência de coordenação, de equilíbrio. Vai depender muito da região cerebral que foi acometida pelo evento.
Por isso que o mais importante a gente realmente é evitar. Quando o paciente chega no hospital, né, e você toma as medidas necessárias para minimizar as complicações que o paciente pode vir a sofrer e a propagação da lesão, o mais precocemente possível você tem que estabelecer o quê? Tem que começar com reabilitação daquele paciente. Tá? Então a reabilitação já começa no ambiente hospitalar. Então o paciente chegou, foi estabilizado, passou o período de maior risco, e aí a gente quantifica isso muitas vezes 48 a 72 horas depois do evento, que é o momento mais crítico, né, que ele pode recidivar, ele pode ter outro evento, independentemente do tratamento. Mas quanto mais... Desculpa, então ele teve o AVC num período de 72 horas, ele pode ter um outro... Pode ter de novo. Pode ter de novo, tá? Não só o isquêmico como o hemorrágico. Tá? Por isso é que é necessário que você interne o paciente, porque você tem aquilo ali, o que acontece? É gestão de crise, por assim dizer. O paciente é um paciente, muitas vezes, que não é tão grave quando chega para você, mas pode se tornar, tá? Porque ele pode recidivar. Então o que você tem que fazer? Interna aquele paciente, controle pressórico, controle glicêmico, ou seja, vou controlar a pressão, vou controlar a glicemia, vou manter ele adequadamente hidratado, vou pesquisar fatores de risco por ocorrência daquilo, por que ele teve esse AVC, e vou tentar controlar esses fatores de risco. Tá? Mas no momento inicial, apesar de toda essa mão de obra que vai demandar, ele pode voltar a ter outro ainda internado. Então é um período de maior risco. Mas quanto mais precocemente você puder iniciar a reabilitação desse paciente, melhora o prognóstico dele. Então, já começar com fisioterapia, já começar com a avaliação da fonoaudióloga, avaliação nutricional, isso com o paciente ainda internado. Tá? Num segundo tempo, o paciente tem condição de alta, mesmo que ainda tenha sequela, você o libera para acompanhamento ambulatorial, mas mantendo essa programação de reabilitação. Então, quanto mais precocemente e continuamente esse paciente puder ser submetido à reabilitação, melhora o prognóstico dele futuro. Você disse no outro bloco que o maior dos 6 fatores que mais poderiam provocar um AVC, o principal é a hipertensão, né? E, em termos associados, a hipertensão com tabagismo. Aí, novamente, uma pergunta de leigo. Existe alguma estatística sobre isso ou simplesmente é aleatório mesmo, no sentido das áreas atingidas no cérebro? Ou seja, se o sujeito é hipertenso, estatisticamente atinge-se mais uma área X do cérebro. Ou se o problema então foi essa associação hipertensão-tabagismo, atinge-se outra área. Esse tipo de coisa existe ou é meramente aleatório? Não, quando você, por exemplo, a gente tem uma determinada região do cérebro, né, que a gente chama de tálamo, né, núcleos da base, são regiões cerebrais. Né? O paciente que é hipertenso crônico, tá, ele, por conta dessa hipertensão, tá, e a hipertensão de 20, 30 anos muitas vezes, aquela artéria é submetida a um regime pressórico elevado constante. Então fica aquele sangue batendo com força na artéria o tempo inteiro. E vai formando na parede dessa artéria pequenos aneurismas, são microaneurismas, a gente não consegue ver isso, a gente vê só no microscópio. Chama de aneurisma de Charcot-Bouchard. É só para o pessoal saber o que é. Que é um aneurisma... É um microaneurisma. Não, sim, mas seria como se fossem feridas. Como se fosse, na verdade, você vai formando bolhas, por assim dizer, na parede do vaso. São regiões de enfraquecimento da parede. E aí, em um determinado momento, esse enfraquecimento, esse microaneurisma rompe. Tá? Então, no hipertenso grave, crônico, você tem áreas de predileção para a ocorrência dessa hemorragia. Tá? Notadamente o quê? Na região que eu falei, núcleos da base, no tálamo, em outras situações no cerebelo. Que afetariam mais qual parte do corpo? Quais partes do corpo? Por exemplo, vai depender da região. Você pode, o cérebro, o que acontece? Quando você faz uma lesão no hemisfério cerebral do lado esquerdo, você vai ter uma deficiência motora contralateral. O cérebro ele cruza a informação. Tá? Então você vai ter uma deficiência contralateral. Se você pega no cerebelo, por exemplo, que está associado com o quê? Que está associado com coordenação motora, que está associado com equilíbrio, a sua lesão vai ser do mesmo lado. Então, se eu faço uma lesão no hemisfério cerebelar do lado direito, eu vou ter uma lesão no mesmo lado, no lado direito. Vai depender, a exteriorização clínica vai depender muito da região cerebral que está acometida. Não, sim, eu entendi. Mas aí, de novo, eu queria voltar na questão da hipertensão que você estava falando, dos aneurismas, que atinge na base, né? Que você falou... É uma região que a gente chama de núcleos da base. Núcleos da base, tálamo. Exato. Núcleos da base, ele estaria mais diretamente vinculado a qual parte do corpo, se é que... Os núcleos da base, o que acontece? Eles têm
algumas funções muito importantes, mas é uma região predominantemente associada com controle de movimento. Tá? Então, eles controlam diretamente o que a gente chama de movimento involuntário, ou seja, um movimento que você faz sem você ter necessidade de estar pensando naquele movimento, por exemplo, a marcha. Você começa a andar, você não tem que ficar pensando, você vai andar involuntariamente. Só que acontece o seguinte, essa região ela controla o movimento involuntário, mas ela modula o funcionamento da motricidade voluntária também. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma alteração global de disfunção de movimento, por assim dizer. Tá? No tálamo, o tálamo é uma região também que está associada com processamento de movimento, mas o tálamo também está associado com processamento de sensibilidade, o tálamo está associado com processamento de emoção. Então vai depender das regiões específicas que vão ser acometidas. Então você está falando aí, eu estou pensando aqui, novamente, sempre lembrando como leigo. Por isso, de um lado, quer dizer, se a sociedade brasileira ela tem uma miscigenação de raças, dentre as quais há uma presença fortíssima da raça negra, né? Que faz com que, então, quer dizer, se estatisticamente o afrodescendente ele tende à hipertensão, então a hipertensão no Brasil é um problema de saúde pública. Crônico, de saúde pública, não há o que discutir. E por isso, inclusive, até a visão minha, como um sujeito que não é da área biomédica, de ligar sempre, quando fala em AVC, do problema de movimento. Porque acaba que, por um acaso, aí não sei, vamos colocar assim, a hipertensão ela atinge áreas do cérebro que são ligadas ao movimento. E como temos uma sociedade hipertensa, então quando se fala em AVC no Brasil, a tendência é que estatisticamente seria isso. Quer dizer, quando você fala que alguém teve AVC, imediatamente você já imagina uma pessoa que está com problema no movimento. Que acaba até acontecendo. Sim, acontece, mas o que... Não que seja só isso, por favor. Exatamente. É isso que eu quero deixar claro aqui. O mais importante com relação à hipertensão é isso, porque ela tem área de predileção onde vai ocorrer a lesão. Não significa que seja só isso. Não, exatamente. Porque o paciente ele pode, por exemplo, evoluir com distúrbio de comportamento, dependendo da área cerebral que seja acometida, ele pode evoluir até com quadros demenciais, ou seja, o paciente ele fica demente, não é o termo mais adequado que a gente usa hoje, a gente fala de deficiência cognitiva maior, é muito pejorativo você virar para uma família e falar, seu pai está demente. Tá? Não é um termo muito legal para a gente utilizar hoje em dia. Realmente, agora, eu não sabia disso. Quer dizer, até em termos do jeito de ser da pessoa, do comportamento mesmo. Pode interferir, dependendo da região cerebral. Uma pessoa bem-humorada passa a ser mal-humorada, usando uma linguagem bem vulgar. Exatamente. Dependendo da região que for acometida, pode acontecer. Tá? Então, essa eu desconhecia solenemente. Existe uma condição clínica que, graças a Deus, é muito rara, mas que pode acontecer no acidente vascular, né? Voltando a falar daquela região do tálamo, o tálamo ele tem múltiplas funções. Uma das funções dele é controle de sensibilidade. Existe uma condição clínica que é muito rara, graças a Deus. Desculpa, quando você já tocou sensibilidade, eu ia falar isso na outra hora, eu esqueci. Quando você fala sensibilidade, é sensibilidade no sentido emocional ou sensibilidade no sentido de tato? Tato. Dor, entendeu? Temperatura e por aí vai. Existe uma condição clínica que é rara, graças a Deus, que a gente chama de dor talâmica. Tá? O tálamo ele é lesionado pelo acidente vascular, tá? Se torna disfuncional e aí o que acontece? A maneira dele processar a sensação dolorosa se torna disfuncional. Então a pessoa sente uma dor numa determinada região do corpo que é uma dor intratável, a gente não consegue tratar. Nossa. É uma dor muito intensa, de difícil tratamento. E, inclusive, na literatura existem relatos bem substanciados de pessoas, inclusive, que cometem suicídio em decorrência da dor talâmica. É uma dor tão intensa, tão excruciante, que a pessoa fala, olha, eu não quero mais viver, essa dor me incomoda de uma tal maneira que eu prefiro morrer. Tá? É muito raro. Não há medicamento no mundo que faça a pessoa... Por enquanto, não. Porque o que acontece? Você até existe uma série de medicamentos que você pode utilizar e tentar tratar. Morfina não resolveria? Muitas vezes não. Porque é o processamento do cerebral da dor que deixa de ser feito de uma maneira adequada. Então, é uma condição muito rara, não é comum, a gente não vê sempre, mas é uma condição difícil de se tratar. Como você disse, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Agora eu estou pensando, vou fazer só uma brincadeira aqui, a respeito dessa mudança de comportamento, de temperamento.
Eu fico imaginando, eu como cientista político, se um certo grupo, numa certa cidade, no Planalto Central do Brasil, todos tivessem AVC e aí passassem a ser honestos de uma hora para outra. Até que não seria Não ruim, seria mau negócio, não. Mas, enfim, a gente pode fazer uma campanha no Congresso Nacional, alguma coisa assim. Mas sim, isso é uma outra história que eu acho que, de repente, o AVC pode ser positivo em alguns aspectos. Mas, tirando o lado da brincadeira, eu fiquei... É interessante, eu queria insistir um pouco mais agora nessa questão do comportamento, porque eu como sujeito da área das ciências sociais e não das biomédicas, cada vez eu me assusto mais com isso. Porque, vamos lá, tradicionalmente o que eu li, o problema de comportamento tem a ver com algum trauma de infância, algum problema que a pessoa viveu. Aí um belo dia eu ouço falar que até a depressão pode ser gerada por um desequilíbrio de determinado, não sei se do zinco, eu me esqueci, me foge agora. E aí você agora me vem com essa notícia, com essa informação que o AVC pode também mudar, sabe? Então, cada vez mais eu concluo que o comportamento humano ele é tão frágil, ele pode variar por coisas tão diversas. Meu Deus do céu, isso realmente me surpreendeu, eu desconhecia isso. Você tem uma série de circuitos neuronais, né, que estão associados com controle de emoção, com controle de comportamento, né? Então, por exemplo, existe uma região cerebral, que são várias estruturas que estão associadas, que a gente chama de tem um sistema límbico, e dentro do sistema límbico a gente tem o que a gente chama de circuito de Papez. São regiões do cérebro que se comunicam em circuitaria e que fazem processamento de quê? Fazem processamento de emoção, fazem processamento de comportamento, fazem processamento de memória. Então, se você lesiona essa região, a pessoa pode ter distúrbio de comportamento, ela pode ter alteração de memória, ela pode ter alteração de humor. Tá? Então, a lesão vascular, na verdade, qualquer lesão cerebral, tá, que acometa essas estruturas pode desencadear, sim. Tá? Se você tem um processo inflamatório, um processo infeccioso, um tumor, seja um tumor maligno, um tumor benigno, uma lesão isquêmica, uma lesão hemorrágica que interfere no funcionamento dessa circuitaria, o paciente pode evoluir com distúrbio comportamental, sim. Bom, voltando para a questão do problema das origens, né, do AVC, mas aí já pensando agora na saúde pública mesmo, né? Até pelo aquilo que eu falei, você confirmou que meu raciocínio não estava errado. Ou seja, pela nossa miscigenação racial, a tendência, pelo menos, de termos uma população com problemas de hipertensão, ela é grave. Sim. Percentualmente, você tem algum dado estatístico disso? Quer dizer, como é que está esse problema da hipertensão no Brasil? Sempre, claro, lembrando do vínculo com o AVC. Sim. Olha, o raciocínio é correto mesmo. A gente tem... A incidência de hipertensão arterial no Brasil é muito grande. E como a incidência é muito grande, as doenças decorrentes da hipertensão arterial, e aí você coloca principalmente AVC e infarto agudo no miocárdio, ela é muito grande. Tá? Para se ter ideia, por exemplo, o que mais mata aqui em Ouro Preto são doenças advindas da hipertensão. Nossa, tá? isso eu não sabia. É o infarto agudo ou o AVC. Eles ficam intercalando. Tá? Tem ano que é o infarto agudo, tem ano que é o AVC. Eles intercalam entre um e o outro. E por quê? Porque acontece o seguinte, em termos estatísticos, né? A cidade brasileira, isso na verdade em termos, vamos colocar assim, relativos, né? Quando você bota a população. A cidade brasileira que tem o maior número de afrodescendentes, por assim dizer, depois de Salvador é Ouro Preto. A gente ganha até do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Isso aí me surpreende. É lógico, não estou falando em quantidade, sim, falando proporcionalmente falando. Isso para mim é surpreendente. Salvador em primeiro lugar e Ouro Preto em segundo. Então, como existe essa carga genética advinda da colonização da cidade, né? A incidência de doenças associadas a doenças vasculares aqui na cidade é muito alta. Tá? A gente tem muito hipertenso aqui em Ouro Preto. Tá? Então, onde você tem muita hipertensão, tá? Obrigatoriamente você vai ter muita doença vascular associada. E aí, pensando em termos agora bem bairristas aqui, pensando na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina tem trabalhos em relação a isso, já que você então tem uma cidade com problemas graves, sim, né? Sim. Quais os trabalhos? Poderia citar algumas atividades que vocês fazem? Olha, a gente fez um levantamento estatístico uma vez, isso aqui na Santa Casa, né? Isso até foi levado para o Congresso Brasileiro de Neurologia se eu não me engano, há 4 anos atrás, não tenho certeza, foi o Congresso em Goiânia, e nós fizemos um levantamento estatístico de internações para o Serviço de Neurologia da Santa Casa, né?
quase 50% dos pacientes que foram internados ao longo de um ano foram pacientes com acidente vascular. Ou seja, colocando aí como um único diagnóstico, por assim dizer, apesar de a gente ter os subtipos, né? Mas quando você colocava tudo num bojo só, acidente vascular cerebral, a gente teve num ano quase 300 internações para neurologia. Dessas 300 internações, quase 50%, 47, alguma coisa, 47,8, se eu não me engano, foi de doença vascular cerebral. Tá? Então você vê a magnitude do problema que a gente tem na mão, né? Mas existem projetos de pesquisa nossos da medicina e... Existe um projeto no qual estou inserido, né, que chama Corações da Vale, que é um projeto de avaliação de risco cardiovascular. Né? Na verdade, esse projeto tem vários braços diferentes. Eu estou inserido no projeto porque o meu braço é o braço de avaliação cognitiva, mas a gente faz avaliação de risco cardiovascular da população, e especificamente nesse momento de trabalhadores de turno. Tá? De mineradoras, mas então existem trabalhos em andamento, não só para a gente poder diagnosticar, né, o que efetivamente está acontecendo com esse grupo populacional, mas também depois, no segundo momento, definir intervenções. Em termos de população de Ouro Preto e depois agora em termos desse trabalhador, a mesma pergunta, mas pegando dos dois grupos. Sei lá, a cada 10 habitantes de Ouro Preto, quantos sofrem de problemas de hipertensão? Você tem uma ideia aproximada? Realmente, estatisticamente falando, o número assim... Não tem esse dado. Não tenho esse dado. Eu acredito que não seja baixo, não. Tá? Por conta de tudo isso que a gente está falando e por conta do que a gente vê de movimento de ambulatório, de internação hospitalar. Agora, o mensurado eu realmente não tenho dado. Não, quando você diz que não seja baixo, seria quanto, mais ou menos? Você tem, por favor, sem correr risco. Eu acho que aí seria em torno, acredito, uns 50%, 60% mais ou menos. Não é baixo, não. Meu Deus, quando você falou não é baixo, eu falei, a cada 10 os dois... Não é baixo. Não, na verdade, a cada 10 de repente... Isso aí eu estou estimando. Não, sim, por experiência, pelo aquilo que você vê. Não é pequeno, não. Não é pequeno, Meu Deus do céu. Não é pequeno porque além da questão genética, vamos colocar assim, né? Acho que não é adequado falar questão racial, mas a questão genética. Né? A gente tem os hábitos de vida, né? Então a gente sabe que a população ela tem uma predisposição muito grande a usar tabaco. A população aqui tem uma predisposição muito grande a fazer o uso de bebida alcoólica de uma maneira mais exacerbada, por assim dizer. Então, você está somando aí fatores de risco. A alimentação é muito gordurosa. Uma alimentação muito gordurosa, uma alimentação muito pesada, uma alimentação com uma carga de sódio muito alta. E aí, o que acontece? Você, nessa questão do sódio, você já está até retroalimentando a sua hipertensão. Entendeu? Então eu acho que a gente não tem que acreditar única e exclusivamente a questão genética. Não, a questão genética é aquele negócio que a gente falou, é fator de risco não modificável, não posso fazer nada com relação a isso. Pode, porque a partir do momento que, olha, eu vou controlar a hipertensão adequadamente, eu vou parar de usar o tabaco, eu vou passar a usar a bebida alcoólica de uma maneira mais regrada, eu vou tomar cuidado com a minha dieta, você minimiza. Claro. Tá? Mas o fator de risco modificável não tem como você mexer. Até hoje não existe uma sonda genética que você possa administrar ao paciente, que ele vai mexer lá no DNA dele e falar assim, não, agora eu controlei seu fator de risco genético para você ter a doença. Não tem nesse momento ainda. Não, com certeza. Eu fico pensando, né, você vê, eu desconhecia solenemente até a gravidade, né? Eu sempre ouvi falar do problema da hipertensão no Brasil de uma forma geral. Nesse nível que você está falando, e particularmente aqui em Ouro Preto, eu desconheci e fico assustado. Né? Fico realmente assustado com isso, porque acaba que, e aí para o ouvinte entender, quando não é só uma questão de você constatar, existe um problema, que bom que há uma faculdade de medicina, uma universidade federal naquela cidade, olha que coisa linda e maravilhosa. Não. Significa que você tem um problema, então, que é extenso, ele é de saúde pública porque envolve um número gigantesco de pessoas e exige uma ação do poder público. Sim, sem dúvida. O que significa que há um gasto público violento, e aí é que é o ponto-chave. Quer dizer, ou seja, como o dinheiro é um só, então nós temos que gastar muito mais dinheiro numa coisa que, se de repente a população colaborasse, né, aí voltamos à questão do sedentarismo, voltamos à questão da alimentação, do uso de bebidas alcoólicas ou drogas, etc. Quer dizer, se cada um fizesse a sua parte, o gasto seria menor e o dinheiro sobraria para você investir em outras coisas. Para se ter ideia, em algumas são estatísticas mundiais, né? Dependendo da amostragem, o acidente vascular cerebral ele é o segundo maior causador de morte no mundo. Mas um dado que é importantíssimo é o seguinte, ele é o principal causador de morbidade. O que eu quero dizer com isso? Quando o acidente vascular ele não mata,
ele deixa a pessoa sequelada. E aí o custo, tá, para a sociedade, o custo para o erário, para tratar dessa pessoa é muito alto. Porque quando a pessoa não morre, tá, ela fica sequelada. Tá? Então o que acontece? O que tem que ser feito de uma maneira maciça é o quê? Olha, vamos o quê? Campanhas para controle de fator de risco. Tá? E campanhas para quê? Para evitar que a pessoa venha a ter acidente vascular. Porque a partir do momento que ela teve, aquilo passa a ser um fator de risco e ela fica sequelada, aquilo lá é muito caro. Entendeu? Ah, mas ela tem plano de saúde. Não interessa, ela tem plano de saúde, mas aquilo ali vai gerar um custo, entendeu? Para a sociedade. Então, o que é muito importante é isso. A pessoa não deve ter. Porque ela passa a ter aquele fator de risco pelo resto da vida e traz um impacto econômico, não só... Aí você coloca o impacto econômico dentro da família, o impacto econômico dentro da sociedade, o impacto econômico dentro do país como um todo. E esse impacto econômico acaba, inevitavelmente, também gerando um impacto na própria saúde. Sim. Porque você tem menos recursos para atuar e, às vezes, em outras áreas que precisariam de uma maior atenção e não tem por quê? Porque é uma questão estatística. Vamos lá, se lamentavelmente você tiver razão, ou seja, a cada 10 habitantes, 6 em Ouro Preto forem hipertensos, vamos torcer para que, eu vou torcer para que você esteja errado. Eu quero acreditar que você também... Foi uma estimativa, eu tô querendo, eu acho que você quer acreditar também, que está torcendo que não seja tão alto assim. Que você esteja errado, porque se for, ferrou, quer dizer, praticamente todo o orçamento da saúde vai ser para isso. Mas daí que é a importância enorme da medicina preventiva. Exato. Né? Que você consegue prevenir, você consegue... Olha, eu cheguei na frente do problema, descobri que ele é hipertenso, que ele é diabético, que ele é hipercolesterolêmico e por aí vai. Vou controlar esses fatores de risco. Na hora que eu controlo esses fatores de risco, eu minimizo a possibilidade daquela pessoa ter o evento plenamente estabelecido. Tá certo. Olha, Leonardo, muitíssimo obrigado pela entrevista, tá? Olha, hoje eu fui um espectador mesmo, porque eu aprendi aqui, eu fico muito feliz quando isso acontece. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, a gente encerrou aqui a FOP Entrevista com o Leonardo Brandão Barreto, que tem graduação em Medicina e especialização em Neurologia, mestrado em Ciências da Saúde e está fazendo doutorado em Medicina pela UFMG, além de ser professor de Clínica Médica e Neurologia da Escola de Medicina da UFOP e preceptor do Programa de Residência Médica, Clínica Médica, aqui também na UFOP. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia é feita pela Daniele Silva e eu, Antônio Marcelo Jackson, apresento o programa. Muito obrigado e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Até mais, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.